Exclusivo, Romarinho está de saída do Al Ittihad. Será que ele pode pintar no futebol brasileiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre Hernan Crespo, mais longe do São Paulo depois de um resultado absolutamente inesperado nessa quarta-feira. Já no Palmeiras, quero contar que o Verdão recusou proposta de quase 30 milhões de reais por um atleta que não entra em campo há 2 meses. Bora falar também sobre Gabriel, volante do Internacional, tá na mira do Botafogo e de um clube paulista. Para completar, atualizações sobre o Vasco e seu patrocínio Master que pode superar 50 milhões de reais por ano. Já o Santos fechando seu pacotão de contratações e conseguindo se livrar do Transferban. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e os duelos da terceira fase da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela os jogos dessa quarta-feira no Campeonato Brasileiro com os meus palpites, para mim num confronto entre Grêmio e Atlético Paranaense, dá Grêmio ou empate. Acho que o Red Bull Bragantino vence o Vasco, que o Atlético Mineiro bate o Criciúma, que Juventude e Corinthians empatam, que o Fortaleza vence o Cruzeiro, o Palmeiras bate o Internacional e o Flamengo supera o São Paulo. E você manja de futebol? Gosta de dar seus pitacos? Vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é simples, tem link no comentário fixo. Você vai clicar, se cadastrar e utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Vem! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo que não terá Arrascaeta e Luiz Araújo contra o São Paulo na noite dessa quarta no Maracanã. Jogadores apresentam fadiga muscular e para evitar contusões serão poupados Alan no meio-campo e Bruno Henrique no ataque serão as novidades. Já Matheus Gonçalves, também do Flamengo, pediu para jogar pelo time sub-20 do Fla contra o Palmeiras. Ele não vem sendo aproveitado pelo Tite, só atuou 34 minutos na atual temporada para não perder ritmo. Quer jogar pelo sub-20, atitude bem legal de um atleta que parece com os dias contados no Flamengo. Para fechar o giro de notícias, preciso te atualizar sobre o Botafogo que vendeu o atacante Janderson para o Vitória e emprestou o meia Raí para o CRB e está terminando as tratativas para emprestar o Newton para o Criciúma. Quero falar agora sobre o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, realizado na tarde dessa quarta-feira na sede da CBF. Vou falar sobre os duelos e a minha projeção de classificação. Quero que você use o espaço para comentário e diga o seu percentual, combinado? Grêmio e Operário do Paraná, vou de Grêmio 80%, 20% de chance para o Operário passar. Bahia e Criciúma, confronto mais equilibrado, 60% a 40% para o Bahia. Fluminense e Sampaio Correia, para mim 85% de chance do Flu passar, 15% para o Sampaio. Red Bull Bragantino e Souza, 80% a 20% Red Bull. Cuiabá e Goiás, muito equilíbrio, 60 a 40 em prol do Cuiabá. Botafogo e Vitória 65 a 35, Fortaleza e Vasco. Para mim 49% de chance do Fortaleza, 51% de chance do Vasco. Quero falar também sobre Flamengo e Amazonas, para mim o maior desequilíbrio, 98% de chance do Fla, 2% de chance do Amazonas. Para não perder nenhum dos jogos, São Paulo e Águia de Marabá, 85% para o Tricolor, 15% para o Águia, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, 90 a 10%. Atlético Paranaense e Ipiranga 90% a 10 de novo, Inter e Juventude 70 a 30. Será que o Inter consegue se redimir da eliminação no Campeonato Gaúcho? CRB e Ceará 65 a 35, Corinthians e América 90% a 10, Atlético Goianiense e Brusque 60 a 40, Atlético Mineiro e Sport 70 a 30. Antes de me cornetar, use o espaço para comentar e dê os seus percentuais. Depois a gente confere quem acertou mais. Combinado? Bora falar agora sobre o patrocínio Master no Vasco. Formação da tarde dessa quarta, divulgada pelo jornalista Matheus Guimarães, dá conta de que o Vasco está perto do maior contrato de patrocínio Master da sua história, acordo com uma casa de apostas chamada Portugabet, disposta a pagar 55 milhões de reais por ano ao Cruz Maltino, além de outros 20 milhões de reais em bônus por performance. O acordo poderia chegar a 75 milhões,
Vale a lembrança de que o Vasco tinha 22 milhões de reais com a Pixbet e decidiu dispensar a empresa em janeiro, depois que a Pixbet fechou com o Flamengo por 85 milhões. Antes, o Vasco ainda procurou a Pixbet exigindo os mesmos 85 milhões de reais do rival. A Pixbet disse que não seria possível, o contrato foi descartado e desde então o Vasco não tem patrocínio master. Se esses números forem confirmados, o Vasco passa a ter o terceiro maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro, atrás apenas do Corinthians, que tem 120 milhões de reais, e do Flamengo com 85 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Santos, que está tentando um atacante do Corinthians. Trata-se de Gustavo Mosquito, que perdeu espaço com o Antônio Oliveira e que outro dia foi especulado como possível reforço do Atlético Paranaense. É bom lembrar que o Santos tem encontrado dificuldades na busca por jogadores de velocidade. Já havia tentado o Pedrinho do Atlético Mineiro, sondou Maceió da Portuguesa, tentou Breno Lopes do Palmeiras. Até agora nenhum desses acordos avançou. Até por isso as tratativas com o Mosquito, que está fora dos planos do Corinthians, parece uma negociação um pouco mais simples. O grande problema é que a janela de inscrições se encerra nessa sexta-feira. O Santos teria de esperar até 10 de julho para contratar outro atacante, caso não chegue a um acordo. De qualquer forma, outras boas notícias nessa quarta-feira para o Peixe: o transfer ban, aquela punição imposta pela FIFA por conta do não pagamento da compra do Cueva junto ao Krasnodar. Essa punição não existe mais, a FIFA já liberou o Santos para registrar atletas. Gonzalo Escobar, lateral esquerdo, Rodrigo Ferreira, lateral direito, e Patrick, meio atacante, são os novos reforços do Peixe, já regularizados. A compra do Patrick foi fechada nessa quarta-feira. Empréstimo até o fim da temporada com obrigação de compra. No ano de 2025, o Santos paga US$ 1 milhão em 12 parcelas ao Galo. Importante contar que ainda mais $250 mil em bônus caso o Santos consiga a classificação para a Libertadores da América durante o período em que o Patrick estiver vestindo a camisa do Santos. Só para completar, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, concedeu entrevista nessa quarta-feira falando sobre uma série de temas, em especial sobre a necessidade do Santos em voltar à primeira divisão. Bora falar agora sobre Hernan Crespo, que ficou mais distante de virar técnico do São Paulo. É que nessa quarta, o time dele, lá nos Emirados, o Al Ain, quebrou a banca, vencendo por 4-2 o poderoso Al Hilal de Jorge Jesus. JJ havia conquistado 34 vitórias de maneira consecutiva, estabelecendo um novo recorde mundial do futebol. Esse recorde quebrou, caiu nessa quarta-feira com a vitória por 4-2 do Al Ain, que chegou a estar vencendo por 3-0 e depois por 4-1. Partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. Partida da volta está marcada para a próxima terça-feira. Por que o Crespo pode ter ficado mais distante do São Paulo? O Crespo havia avisado na semana passada o tricolor que, se tudo corresse bem, ele estaria à disposição do São Paulo para o fim desse mês. Ele imaginava que cairia diante do Al Hilal e no dia 26 disputaria a última partida importante pelo time dele, uma final de Copa dos Emirados. Com a provável classificação do Al Ain para as finais da Liga dos Campeões da Ásia, fica inviável que ele saia de lá e ele precisaria disputar as decisões marcadas para 11 e 25 de maio. Então, se o Al Ain passar pelo Al Hilal, confirmando o favoritismo na partida de volta na Arábia Saudita, ele terá compromissos nos dias 11 e 25 de maio, as finais da Liga dos Campeões da Ásia. E o São Paulo não pode esperar até 25 de maio. Só para completar, é importante contar que o Al Ain, na fase anterior, já havia eliminado o Al Nassr, que é do time do Luiz Castro, Cristiano Ronaldo, Talisca e Companhia Limitada. O Hernan Crespo está construindo enorme moral lá no mundo árabe, eliminando e despachando os gigantes, os mais poderosos, os mais ricos clubes do continente. Só mais uma curiosidade sobre o São Paulo. Você já ouviu falar sobre a modelo Suzy Cortez? Ela já foi Miss Bumbum Internacional, confesso que nunca havia ouvido falar sobre ela. Torcedora declarada do São Paulo e sócia do clube, inclusive. Ela prometeu ir a um jogo do São Paulo no Morumbi completamente pelada se o Carpini for demitido. Bora falar agora sobre Gabriel, volante de 31 anos de idade, aquele com passagens por Corinthians, entre outros clubes, jogador do Internacional. Ele interessa ao Botafogo e a um clube paulista da capital. Não sei dizer se é São Paulo, se é Corinthians ou Palmeiras. Essa informação me foi passada nessa quarta-feira e a pressa em relação ao Gabriel e seus representantes, até porque a janela de inscrições se encerra na sexta-feira. Gabriel, que pertence ao Colorado, mas passou a não fazer parte dos planos do Eduardo Cudê, vem treinando separado, assim como havia acontecido com o Depena. O meio uruguaio já se acertou com o Bahia, o Gabriel ainda espera por oportunidades. Essa negociação com o Botafogo um pouco mais avançada, o clube paulista acaba de buscar informações.
Alguns dias atrás, o Atlético Paranaense também havia consultado a situação do Gabriel e no mês passado ele chegou a conversar com o time da Major League Soccer. Atleta que disputou 2 partidas na atual temporada, jogador de bons recursos e que certamente chegaria sem muito custo ou praticamente a custo zero diante da opção que o Internacional tomou de afastá-lo do restante do elenco. Você gostaria do Gabriel no seu time? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras, que recusou quase 30 milhões de reais por um atleta que não joga há 2 meses. É que o Red Bull Bragantino ofereceu ao Verdão 5 milhões de euros ou 28 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos de John John. O meio atacante, que tem 21 anos de idade, foi formado na base do Palmeiras. Ele chega contratado do Primavera, onde fazia base. Num primeiro momento chega sem custo, 50% para o Palmeiras, 50% por Primavera. Palmeiras, na temporada passada, decide comprar mais 20% dos direitos econômicos do atleta para passar a ter 70%. A compra desses 20% custou 500 mil reais. Então, nesse momento, o Verdão tem 70% dos direitos econômicos e poderia vendê-lo ao Red Bull Bragantino por 5 milhões de euros. A decisão da diretoria palmeirense foi de rejeitar a proposta, imaginando que num futuro não tão distante outras ofertas superiores chegarão. O problema é que o John John perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira. O Abel que investiu bastante no atleta, 31 partidas na atual temporada, mas em 2024 a coisa mudou. Ele não atua há 2 meses. O último jogo em 18 de fevereiro, quando esteve em campo por 7 minutos naquele empate doloroso contra o Corinthians, com direito a gol do Rodrigo Garro no finalzinho. O contrato do John John com o Palmeiras só termina em dezembro de 2027. Como eu contei para vocês, o Verdão é dono de 70% dos direitos econômicos. Só para completar sobre o Palmeiras, o diretor da Lazio, Ângelo Fabiani, falou sobre a saída do Felipe Anderson para o Palmeiras. Abre aspas para ele: fizemos tudo para manter o Felipe Anderson, mas não há nada que possamos fazer quando a gente se depara com escolhas familiares e territoriais. Ele colocou a família no centro do projeto. Tiramos o chapéu para o Anderson. Ele é uma pessoa incrível, é o filho que todos gostariam de ter. Fecha aspas. Atleta do Palmeiras chegando com muita moral, deixando o clube antigo também pela porta da frente. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Quero te contar sobre o futuro de Romarinho, atacante de 33 anos de idade, com passagem pelo Corinthians e que vive as últimas semanas do seu contrato com o Al Ittihad. O vínculo se encerra em 30 de junho, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Nas últimas semanas, o Romarinho foi procurado por clubes brasileiros no plural, mais de um clube. E já há uma tendência em relação ao futuro dele. Romarinho não deve continuar no Al Ittihad, tudo indica que ele deixará o clube onde joga desde 2018 e é super ídolo. Tudo porque o Romarinho está incomodado com a política de pagamento de salários lá no Al Ittihad. Ele ganha 2 milhões e meio de reais por mês. Só que alguns dos reforços recém-contratados e que rendem menos do que ele ganham muito mais. O Benzema, por exemplo, 90 milhões de reais mensais. O Kanté ganha 45 milhões de reais por mês e o Fabinho, que é volante, ganha 11 milhões de reais mensais. Romarinho exigiu uma bela compensação financeira, não foi aceito e ele está de saída do Al Ittihad. Nicola, então significa que ele está voltando ao Brasil? Consultei uma pessoa próxima ao Romarinho antes de gravar esse vídeo e ouvi o seguinte, abre aspas: a tendência é que o Romarinho continue na Arábia, não no Ittihad, fecha aspas. Então, posso contar para vocês que ele já tem propostas de rivais, de concorrentes do Al Ittihad. Isso é natural diante do moral que ele tem por lá. Vai ganhar bastante dinheiro para seguir na Arábia Saudita e não no futebol brasileiro. Uma pena, gostaria muito de ver o Romarinho no Brasil, jogador super identificado com o Corinthians e que já havia afirmado que quando voltar para cá vai dar preferência ao Timão. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Abraço, tchau!